Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos e mais esta manhã para meditar na palavra do Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias nesta manhã no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos meditar na oração dominical do Senhor como um dos nossos textos bases deste estudo, do versículo 9 ao 14. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 14. Então, com reverência à palavra do nosso Senhor, vamos realizar a leitura da oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus Santo, Pai eterno e querido, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, em oração, suplicando que Tu guie o nosso estudo nesta manhã, Senhor, que Tu fale aos nossos corações, que Tu nos permita e nos conceda essa graça, Senhor, de viver como irmãos em união, Senhor Deus, em pureza, em verdade, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ensina, Senhor Deus, sobre a oração nesta manhã, de maneira específica a oração, Senhor Deus, de uns pelos outros. É o que nós te suplicamos em Cristo. Desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, como pode-se notar, nós vamos tratar hoje então sobre oração. Oração dentro do contexto do discipulado e do relacionamento dos irmãos uns com os outros. É importante dizer que a oração ela sempre fez parte da vida do povo de Deus. Ela não é algo que é inaugurada no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a oração está presente entre o povo do Senhor. Não há uma ordenança direta sobre a oração, porque ela é considerada algo tão central, tão essencial e tão lógico na vida do povo de Deus, que nós nunca vamos ver no Antigo Testamento, por exemplo, uma ordenança sobre os santos do Senhor terem que orar, mas sim na frequência da oração. É exatamente nessa área que nós vamos ser afetados após a queda. Mas se nós temos um Deus pessoal, um Deus que nos ouve, um Deus que está dialogando conosco, então a oração, por ser entendida como nós, uma conversa, um diálogo com o nosso Deus, nós levando até Ele as nossas petições, nossas necessidades e conversando com o nosso Deus acerca de todas as coisas, a oração ela é central, vital na vida do crente. Quando nós vamos então ao Antigo Testamento ainda, nós percebemos que essa noção de que nós temos um Deus que é pessoal e se relaciona conosco de maneira dialogal, ou seja, ele fala ao seu povo por meio da palavra, e o seu povo fala com ele por meio da oração, e ele nos responde pela palavra, e nós levamos então as nossas orações diante dele, ela é frequente no Antigo Testamento. E, como não deixaria de ser, no Novo Testamento, então, mantém a atividade da oração. E aqui, sim, nós recebemos alguns enfoques, alguns ensinamentos sobre como devemos orar. E a oração dominical ela é o padrão ou o modelo da oração dos crentes. Nosso primeiro ponto de hoje, então, seguindo a nossa linha de raciocínio de que, como discípulos, nós imitamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, é a afirmação de que Jesus, o próprio Jesus, ele orou. O Senhor, então, como modelo perfeito de piedade e vida com Deus, nós podemos olhar para a vida dele e perceber que a oração fazia parte do cotidiano do nosso Senhor. O Senhor, ele orava sozinho, ele orou no início do seu ministério, em Marcos capítulo 1 isso fica bem claro. O Senhor, ele ora durante o seu ministério com os seus apóstolos, e o episódio da transfiguração que nós vamos ver mais à frente em Lucas 9 é uma dessas ocasiões. O Senhor ora pelos seus apóstolos, o
O Senhor ora no Getsêmani antes mesmo de ser levado para a cruz. O Senhor ora na cruz. Então nós vemos que a oração, ela acompanha, ela é uma marca da vida de piedade e de santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E na oração do Pai Nosso, ou oração dominical, que se encontra no capítulo 6 de Mateus, nós temos aqui diversos princípios e diversas lições sobre como nós devemos orar. O Senhor ele não está ensinando aqui um modelo único de oração, ou seja, toda vez que nós formos orar, nós precisamos repetir ipsilíteres cada uma das palavras empregadas pelo nosso Senhor, mas na verdade nós devemos ter o princípio da oração dominical regendo as nossas orações, ou seja, Pai Nosso que está nos céus, temos um Deus que está em nosso favor, Ele é nosso Pai, mas Ele é um Deus santo, portanto, devemos orar com a expectação de ser recebidos e ouvidos, mas também com reverência, sabendo que o nosso Deus é um Deus santo. Depois o Senhor nos ensina a levar as nossas necessidades diante dele, o perdão dos pecados, o desejo pela implantação do reino. Né? Mas existe uma lição aqui que muitas vezes passa de maneira desapercebida, que é exatamente a lição do nosso Senhor de que a oração ela também é plural. A oração possui um caráter plural, ou seja, nós estamos inseridos em um povo e, portanto, nós devemos orar também como um povo. Se nós formos observar aqui a oração do Pai Nosso, o Senhor fala, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Né? Nós temos aqui já o plural, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Então, nós vemos o plural de maneira constante, do início até o final da oração do Pai Nosso. É uma oração plural, o povo de Deus ora junto, então. Quando nós nos lançamos a olhar para a vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que o Senhor ele orou sozinho, como nós citamos, em Marcos 1,35, isso fica claro, o Senhor se retirava diversas vezes para orar. Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 9, versículo 28, vamos olhar então, vamos abrir juntos Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Nós vamos ver que o Senhor ele chama então os seus discípulos para orar com ele. Assim diz a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Nós vemos então um momento onde o Senhor é transfigurado, ele revela parte ali, né, da sua glória, eles viram a sua glória e ficaram aterrorizados, os discípulos, mas ele chamou seus discípulos para orar. Mas o Senhor também, ele orou pelos seus discípulos, e isso fica registrado a nós em João 17. Vamos abrir o Evangelho de João, é importante nós lermos essa passagem. João capítulo 17, nós temos aqui o que chamamos de oração sacerdotal de Jesus, porque ele intercede em favor dos seus. João 17, 1. E tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste.
e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui no versículo 20, o Senhor, então, dando prosseguimento à oração, diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele então orou sozinho, ele tinha uma devoção, uma vida devocional de oração, mas ele ora com os seus discípulos e também ora pelos seus discípulos. Imitando então o nosso Senhor, nós vamos ver que esse é o nosso segundo ponto. Os discípulos também oravam, os discípulos eram homens de oração. E os discípulos também, imitando o Mestre, eles oravam sozinhos, eles oravam com a igreja do Senhor e eles oravam pela igreja do Senhor. Quando nós nos dirigimos às cartas paulinas, isso fica muito claro. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos no capítulo 1, vamos ler essa passagem de Romanos no capítulo 1. Logo no princípio da carta, Paulo ele revela a forma como ele procedia, não somente para com os romanos, mas também para com toda a igreja do Senhor, nas suas manifestações locais. Tessalônica, Efésios, Romanos 1, do versículo 8 ao 10. Olha só o que Paulo diz. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirve em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha. Atentem, meus irmãos, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, observem que a oração ela é uma disciplina cristã, ela é uma disciplina que se manifesta, então, de maneira essencial na vida do crente para com Deus, na sua espiritualidade, mas ela sempre se manifesta de caráter plural entre os santos, não somente individual, também individual, familiar, congregacional, né? Mas também em favor dos nossos irmãos. Tem esse caráter plural. Quando nós olhamos então, e vamos então ao nosso terceiro modelo aqui, que já seria o modelo de igreja, olhando para a igreja organizada ou sendo organizada como igreja primitiva, a oração era uma marca da vida daqueles irmãos também. Quando nós olhamos ali em Atos, vamos abrir em Atos, capítulo 2, onde nós temos a formação, então, da igreja pelo poder do Espírito Santo, nós vemos de maneira muito clara a oração como sendo relatada por Lucas como parte das disciplinas que marcavam a vida daqueles irmãos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva, então, como modelo de igreja, nos mostra que a oração era algo que era vivenciado, experienciado de maneira comunitária pelos irmãos. Dito isso, o pastor John MacArthur ele diz que a oração ela é tão essencial porque é como se fosse o oxigênio para o crente. Assim como se nós deixarmos de respirar, o nosso corpo ele começa a definhar e a morrer. Assim também o crente, quando ele deixa de orar, ele vai experimentar de fraqueza, impossibilidade e da morte tomando a sua alma. A oração diz respeito a dialogar com o Senhor. Portanto, ela é vital, central, essencial na vida do crente. Ela não é uma disciplina que pode ser negligenciada diante do nosso Deus. Quando nós olhamos então, e aqui nós iremos entrar no nosso quarto ponto, nós precisamos entender que nós, como povo do Senhor, nós devemos continuar orando de maneira individual, mas, como eu disse, o nosso destaque aqui é para a questão congregacional. Então, nós não somente permanecemos seguindo o modelo de Cristo e orando de maneira individual e particular, apresentando as nossas necessidades diante de Deus, mas seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos orar uns com os outros e uns pelos outros.
como nós falamos, e é importante repetir, a oração é individual, familiar, mas ela também é comunitária. Nós podemos dizer que existem, então, esses 3 níveis de oração: individual ou particular, familiar e comunitário. E o nível comunitário ele se manifesta de 2 formas que precisam ser praticadas. O nível comunitário é aquele onde nós oramos uns pelos outros e uns com os outros. É verdade. Parte desse exercício ele é realizado nos cultos, no culto público do Senhor. Quando nós estamos, então, como Assembleia do Senhor reunida, Assembleia dos Santos, e nós oramos juntos durante o culto, os santos eles unem os seus corações em oração, em um único propósito, em únicos temas, em pedidos específicos diante do nosso Senhor. E, meus irmãos, isso é algo poderoso, quando a igreja está junta, experimentando de um só espírito de oração. Mas, meus irmãos, nós queremos focar de maneira ainda mais específica a oração comunitária como a oração de um irmão pelo outro e de um irmão com o outro também. Esse nível comunitário ele se dá no culto, mas ele também se dá em nível mais pessoal. Quando nós abrimos Tiago, vamos abrir então a epístola do meio-irmão de Jesus, né? O líder Tiago, da igreja de Jerusalém, nós vamos ver que no capítulo 5, versículo 16 e 18, Tiago ele faz uma exortação aqui sobre a oração. Vamos abrir então nossas Bíblias na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Finalizando então a epístola, pode ter dado várias exortações sobre unidade, amor, sobre compassividade, sobre cuidado mútuo. Tiago então faz a seguinte exortação aos irmãos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com devoção para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago nos ensina várias coisas aqui. Primeiramente, o mandamento de orar uns pelos outros, ele permanece. Ele é contínuo, ele é para a igreja hoje. E aqui ele não está tratando sobre a oração no culto, que ela já é prevista que os irmãos orem juntos. Mas ele está tratando aqui a um nível mais pessoal ainda. Né? Ele está falando sobre a oração pelo enfermo, sobre confissão de pecados. Ele está falando em um nível mais íntimo de relacionamento entre os irmãos. E aqui ele cita Elias, porque tem alguns irmãos que eles apresentam esse determinado tipo de desculpa quando eles são cobrados com relação à frequência das disciplinas espirituais deles. Tanto com a leitura bíblica, quanto com a oração e quanto com a santidade. Eles dizem assim: poxa, né, mas era Paulo, ou então, poxa, mas era Pedro, né, um homem muito santo, eu nunca vou chegar a esse nível. E por isso ele continua pecando, levando uma vida de negligência e devassidão. E Tiago está dizendo que nós não devemos pensar assim. Olha o que ele diz: que Elias era um homem semelhante a nós e sujeitos aos mesmos sentimentos ou às mesmas tentações. Era um homem como nós. E ele orou, e nós vimos que ele ora com devoção, ele se prostra aqui, a palavra é como se ele estivesse orando dentro das suas orações. Ou seja, compenetrado, meditando, lançado aos pés do Senhor. E o céu se fecha, o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses para que não chovesse. O que ele está dizendo, irmãos, nós vamos ver isso com a aplicação final também, é que o poder da oração ela se encontra em quem nós oramos, ou a quem nós oramos. Nós oramos no nome de Cristo e nós oramos ao Senhor. É Ele que está com o poder. O que cabe a nós é a humilhação e a prática da disciplina da oração. Portanto, não temos desculpa para nós sermos descompromissados com a oração, inclusive com a oração dos crentes uns pelos outros. Nós falamos nas pregações passadas sobre compassividade, sobre nos aproximar dos nossos irmãos, sobre o cuidado mútuo. E uma das manifestações práticas de tudo isso é a oração pelo irmão. Às vezes a sua palavra
ela pode causar muita dor. Às vezes a situação é muito sensível para que nós venhamos a falar alguma coisa, mas algo sempre é bem-vindo, a oração. Quando os irmãos eles oram uns pelos outros e uns com os outros, nós temos os corações sendo cada vez mais aperfeiçoados na unidade. Nós vemos que a igreja ela começa a experimentar de um discipulado real e saudável, de uma unidade verdadeira, onde os sentimentos são os mesmos, onde os objetivos são os mesmos, onde os irmãos de fato estão se alegrando uns com os outros e chorando uns com os outros. A oração ela é prática e ela é um elemento central do relacionamento do povo de Deus. Quando nós fazemos isso, olha só que coisa magnífica. Nós estamos mostrando para o mundo e pregando a todos os que estão ao nosso redor de que nós somos servos de Cristo, porque nós intercedemos pelos nossos irmãos, ou seja, nós apresentamos os problemas, nós suplicamos em favor deles diante de Deus. E esse é exatamente o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aponta para a obra dele, porque Cristo morreu e intercede por nós diante de Deus de maneira perpétua por causa do seu sacrifício. Como nós lemos em Hebreus 2 e 4, nós também podemos nos aproximar do trono da graça, e nós não fazemos isso de maneira egoísta. Nós oramos por nós e apresentamos as nossas súplicas, mas por estar unido aos nossos irmãos e tomar conhecimento das fraquezas deles, dos problemas deles, das necessidades deles, nós também suplicamos ao nosso Pai pelos nossos irmãos, assim como nosso Senhor Jesus fez. Portanto, a oração ela é a demonstração de corações que estão alcançando maturidade, unidade. E esse nível não pode ser negligenciado. Nenhum deles pode ser negligenciado. Isso vai trazer vigor à nossa alma. Isso vai combater o egoísmo. Isso vai combater pensamentos ruins. E isso vai nos ligar de maneira cada vez mais profunda aos nossos irmãos. Quando foi a última vez que você orou pelo seu irmão? Existe um nível que é negligenciado de oração, que é quando nós deixamos de orar uns pelos outros, mas existe um nível que é ainda mais negligenciado. Sabe qual é, meus irmãos? O nosso orar uns com os outros. Sentar do lado do nosso irmão, ouvir o problema dele e orar com ele. O orar uns pelos outros talvez seja um dos compromissos mais em que os crentes falham. Nossos irmãos manifestam a nós os pedidos de oração deles, os nossos irmãos nos trazem os problemas e as fraquezas deles, e muitas vezes nós dizemos ao irmão, vamos orar por você, meu irmão. E quantas vezes nós oramos de fato? Nós sabemos que esse é um dos compromissos que os crentes mais faltam. Mas o segundo nível de compromisso de oração comunitária que os crentes falham muito por não fazerem nem se manifestarem muitas vezes sobre ele é exatamente o orar com o irmão. Sentar ao lado dele e orar com ele diante de Deus. Essas são as formas e os exemplos que o Senhor nos deixa de oração comunitária. Dito isso, precisamos recuperar esse nível de oração de maneira mais intensa, vigiar a nossa oração particular sempre e de maneira diária, cotidiana, vigiar a nossa oração familiar quando nós oramos com as nossas famílias, mas vigiar também como é que nós estamos procedendo com relação à oração comunitária. Se nós temos orado nos cultos, nós temos ido aos cultos, tanto os cultos públicos como os cultos de oração que foram criados, né, na história da igreja com esse propósito, da igreja estar junto ali com um tempo maior de oração. Muitos crentes, eles não dão valor nenhum para o culto de oração. Isso é preocupante nas igrejas. Né? Precisamos resgatar a beleza e a profundidade, o poder da oração comunitária para que nós venhamos a constranger a nossa consciência e o coração a participar sim do culto de oração. Mas também, meus irmãos, precisamos recuperar o nível mais pessoal de oração. Quando nós tiramos tempo para orar pelos problemas dos nossos irmãos, que nós nos comprometemos diante do Senhor, porque isso é bíblico, isso diz respeito à unidade, e também para orar com os nossos irmãos. Vamos então a alguns passos práticos. Primeiramente, algumas vezes, como nós falamos, em algumas situações, elas são muito sensíveis para que nós venhamos a falar algo.
Quando nós olhamos para o exemplo, por exemplo, nós vemos que eles chegam até Jó, e quando eles chegam até Jó, eles passaram uma semana sem falar nada, somente chorando e lamentando junto com o seu amigo. Portanto, uma das coisas que sempre é muito bem-vinda e que nunca vai ser demasiado ou vai ficar aquém das expectativas do irmão é que você, naquele momento, reconhecendo a sua fraqueza e a impossibilidade e às vezes o momento não oportuno de falar alguma coisa, ore com ele, apresente o problema e a dor dele diante de Deus. O segundo passo é tenha um caderno de orações. Tenha um caderno de orações. Isso é um hábito saudável. Mantenha o compromisso de anotar os seus pedidos de oração, mais os pedidos de oração dos seus irmãos, e ore. Aquele caderno aí vai lembrar vocês que você tem um compromisso de orar por alguns problemas específicos que Deus permitiu que você tivesse a honra de tomar conhecimento, que os irmãos manifestaram a você e que você se comprometeu a orar. Leve esses pedidos, apresente diante do nosso Senhor e você verá Deus agindo e se alegrará junto com o seu irmão. Terceiro passo prático é sempre que puder e você tiver a oportunidade, visite um irmão e ore com ele. Sente ao lado dele, ore com ele, pergunte pelo que você pode orar por ele, pergunte se ele tem algum pedido de oração pela qual você pode participar em batalha diante de Deus por esse pedido. Pergunte aos irmãos pelas fraquezas, pelas necessidades que eles estão tendo, pelas lutas, e ore com ele. Se aproxime e ore. Às vezes a pessoa está fraca, ela precisa de alguém que esteja guerreando ao seu lado, e o Senhor nos inseriu em um povo para que isso fosse praticado. O quarto passo é peça a oração. Muitas pessoas elas têm sido afetadas pelo orgulho e sobre um pretexto muito mundano e muito moderno também de não querer compartilhar a sua vida com seus irmãos, eles não compartilham também pedidos de oração. E talvez esse seja o motivo pela qual você esteja passando por um problema que ainda não foi resolvido, ou por uma luta específica que já se arrasta por anos. Talvez seja uma forma de fazer com que você ore ao Senhor, o Senhor cuidando do seu caráter, aperfeiçoando o seu caráter no que tange a oração e levando você a pedir a ajuda do povo de Deus para ser cuidado e orar juntamente com você. Gostaria também de deixar um alerta. A oração ela não é suficiente em si mesma. Toda a essência da oração diz respeito a quem ela é dirigida, a um Deus todo-poderoso que, portanto, pode agir por nós, não há nada que possa impedir a mão dele, e um Deus todo misericordioso que se compadece das nossas necessidades e das necessidades dos nossos irmãos. Por que é importante dizer isso? Porque muitos falsos mestres têm ensinado que existe poder na oração em si, independente de Deus. Que exatamente por causa de quem ora, ou seja, da essência de quem ora, da excelência daquele que ora, Deus ele vai agir mais ou menos, você vai constranger mais ou menos a Deus, ou você vai obrigar a Deus a agir em seu favor por causa de quem está orando. Isso é um absurdo, isso é uma ofensa ao Senhor. A oração em si mesma, como ato em si, ela não carrega poder algum. O poder se encontra em Deus. A oração é um diálogo, é uma súplica, é levar diante de Deus os nossos problemas. O poder se encontra nele, que recebe as nossas orações e é misericordioso para agir em nosso favor. Portanto, lembre-se disso. O Senhor, ele consola corações, o Senhor, ele amadurece a igreja, ele traz a unidade à igreja, quando nós passamos a orar uns pelos outros e uns com os outros. Tome esse compromisso, exerça esse ato, essa disciplina espiritual, porque ela faz parte da vida cristã e ela é essencial à saúde e a um discipulado genuíno na igreja, porque o Senhor Jesus Cristo, ele intercede pelo seu povo. Esse é o modelo que ele nos deixou de oração. Agora, pensando em quão triste é a vida dos ímpios que estão sem Deus, estão afastados do Senhor. Eles não têm nenhuma intercessão por eles. Eles não têm nenhuma preocupação uns com os outros. Eles não têm nem
um Deus a quem eles possam levar as suas orações, porque só existe um Deus verdadeiro. Portanto, se você é um ímpio e na verdade você tem o Senhor contra você, não em seu favor, para lhe condenar, para trazer justo juízo por causa da sua rebeldia, rompa com o seu pecado, se arrependa, clame ao Senhor, chame por Ele, grite para que Cristo acuda o seu coração. Ele não lhe desprezará, Ele tomará você, lhe converterá, Ele lhe fará parte do seu povo, você experimentará do doce sacerdócio de Cristo e da comunhão que o povo do Senhor ele desenvolve por meio dele e para ele. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia que tu nos permite meditar na tua palavra e aprender, Senhor Deus, hoje sobre essa disciplina que nós devemos exercer, Senhor, de maneira particular, individual sim, mas também em favor uns dos outros, Senhor, que é levar diante de ti a necessidade dos nossos irmãos, as fraquezas deles, Senhor, interceder diante de ti, Senhor Deus, uns pelos outros, apresentando nossos irmãos, Senhor Deus, em oração. Mas não somente isso, Pai, orar também uns com os outros, Senhor, estar ao lado dos nossos irmãos em oração, chamá-los, Senhor Deus, para batalhar em oração, Senhor Deus, para juntos levarmos os nossos corações diante de ti, uns com os outros, Senhor. Nós te suplicamos que tu gere isso em nossos corações, esse desejo, esse compromisso, nós possamos ver isso de maneira mais visível em nossa igreja, nas igrejas dos irmãos também que nos assistem, Senhor. Nós te suplicamos, Pai, gere em nosso coração um desejo ardente, Pai, por estar constantemente diante de ti em oração como nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente apresentando, Senhor Deus, as nossas necessidades, súplicas e ações de graça, Senhor, mas também com os nossos irmãos. E por eles, Senhor, apresentando também as súplicas deles, as necessidades deles e as ações de graças dos nossos irmãos. É o que nós te suplicamos, em nome santo de Cristo, e já te agradecemos, ó Deus. Amém e amém.